Esse é mais um episódio do nosso podcast, o Seek Flow, Ventilando Ideias. E hoje eu estou com a honrosa e gloriosa presença do Francisco Dantas Filho, que é engenheiro e trabalha na Interplan. Eu, particularmente, eu sou um fanzaço da Interplan, do seu pai, Francisco Dantas, e é uma honra muito grande estar aqui com você. Acho que desde que eu comecei a estudar ar-condicionado, anos atrás, Chico Dantas já era uma referência que eu teria que buscar, entender o que é que ele fazia. Então, uma honra muito grande, seja bem-vindo. Por gentileza, se você pudesse apresentar. Obrigado, sou Francisco Dantas Filho, faço parte da equipe da Interplan, como o Carlos já falou. Fazemos projetos nas áreas de ar-condicionado, refrigeração, eficientização energética, consultoria, enfim, essa gama de soluções de modo a atendermos por meio de qualidades de projeto, atender às necessidades do cliente e, como o Carlos disse, trazer saúde e bem-estar aos ocupantes dos ambientes climatizados. A Interplan é uma empresa que tem aproximadamente 40 anos de existência. Ela é sucedânea de uma outra empresa chamada Petraco Limitada e é uma empresa familiar, onde, por meio da interação com o Dr. Francisco Dantas, a Fabiana e eu desenvolvemos projetos baseados em conceitos de qualidade interna do ar, eficiência energética, enfim, um conjunto de conceitos para tornar o ambiente ocupado um ambiente também saudável. É interessante porque a Interplan ela tem uma convergência de história com a Sikiflux, né? Você teve hoje na nossa fábrica, conheceu os nossos CEOs, os nossos diretores, e a gente percebe que as duas empresas são empresas familiares, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é um desafio, mas você pode resumir seus 40 anos de história, como que a Interplan iniciou e qual que é o objetivo máximo de vocês? Bom, eu entrei na empresa, eu não tenho 40 anos de empresa, mas eu entrei na empresa entendendo desde o início atividades simples, como, por exemplo, fazer cópia heliográfica de documentos, cálculo de carga térmica, ainda usando softwares da década de 90, as primeiras versões do AutoCAD, trabalhando, inclusive desenhando ainda no nanquim, no papel vegetal, enfim. E criamos uma empresa com valores familiares, valores éticos e morais, e eu, durante minha visita aqui na Sikiflux, identifiquei todos esses elementos assim, de convergência de ideias, de conceitos e de filosofias, e vi aqui um desenvolvimento em conjunto com trazendo esses valores como valores principais aí no desenvolvimento das atividades, ou seja, o sucesso da empresa ele é um resultado dessas ideias iniciais e desenvolvidas em conjunto pela família. Que bom, realmente é muito próximo. Assim, o nosso tema principal de hoje a gente vai comentar sobre eficiência energética, sobre consumo de energia de sistemas de ventilação, ar-condicionado como um todo. Eu queria que você me ajudasse a resumidamente, definir como que você interpreta qualidade do ar, ar-condicionado, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre o que é esse tal tratamento de ar e como que você vê isso. A necessidade de se fazer a renovação do ar é um elemento primordial para que a gente tenha uma qualidade do ar interno, uma salubridade, e isso traz um peso que é o custo de se fazer isso, principalmente o desenvolvimento de projetos por parte da Interplan se dá essencialmente na região Nordeste, pelo menos na região bioclimática número 8, que é toda essa região litorânea onde a renovação do ar traz consigo uma necessidade aliás, um custo associado alto em se fazer essa renovação de ar. Por quê? Porque é uma região predominantemente quente e úmida, tá? Então,
adotar estratégias de se minimizar essa carga térmica, esse custo de se fazer a renovação de ar dentro dos critérios corretos, ela precisa ser adotada para que se minimize esse custo de operação que é intrínseco desse sistema. Bom, o nosso tema hoje, o principal foco da discussão, é a gente falar sobre eficiência energética em sistemas de ar-condicionado. Mas antes da gente falar de eficiência energética, eu acho interessante a gente conceituar um pouco o que significa esse tal sistema de ar-condicionado. O que é qualidade do ar interno, o que é um sistema de ar-condicionado, tem como separar as duas coisas, eu posso ter um sistema de ar-condicionado sem renovação de ar, sem filtragem, eu devo me preocupar somente com conforto térmico ou existem outros parâmetros que devem ser envolvidos? O sistema de renovação de ar, no sistema de ar-condicionado, ele é elemento essencial para se garantir que um ambiente ocupado e um ambiente climatizado, ele tenha características de saúde e bem-estar que você teria no ambiente aberto, um ambiente ao ar livre, tá? Então, na medida que se pensa num sistema onde não há renovação de ar, você vai ter uma contaminação progressiva desse ar e uma deterioração da condição de salubridade ao longo do tempo que esse ambiente é ocupado. Então, há necessidade, inclusive uma necessidade que é legal, de se fazer a renovação de ar e se garantir, se restituir a condição de conforto, salubridade e saúde para um ambiente que ele é ocupado. Então, basicamente, eu posso ter um ambiente a 24 graus, ele vai ser um ambiente resfriado. Mas um ambiente com 24 graus e poluído, ele não é um ambiente com ar-condicionado, né? São coisas diferentes, né? Se a gente for pensar, por exemplo, uma instalação hospitalar, eu posso ter uma instalação que ela seja um vetor de contaminação ou ela seja um vetor aliado à equipe de médica de tratamento. De médica de tratamento, o CCIH, por exemplo. Então, sim, ela pode ser um aliado da manutenção da qualidade e da salubridade dentro dos ambientes ocupados. O CCIH, para quem não conhece, é o setor que cuida de infecções hospitalares, né? Exatamente. Desde infecções por contato até vias aéreas e tudo mais. Então, de fato, o sistema de ar-condicionado ele é presente nisso tudo. Faz parte, então, de um sistema de ar-condicionado a gente captar esse ar externo que está na rua, passar por um processo de filtragem, tratamento, desinfecção e colocar dentro do meu ambiente resfriado, do meu ambiente de conforto térmico. Isso é uma verdade que a gente sabe. Só que quando eu pego o ar da rua e coloco dentro de um ambiente fechado, eu estou trazendo uma carga térmica, eu estou trazendo calor, eu estou trazendo um ar com a temperatura elevada. Isso não é um problema para minha instalação? Sem dúvidas. Olha, quando a gente pensa, a Interplan é uma empresa que essencialmente projeta, na sua maioria, instalações nessa zona bioclimática número 8, que é uma zona com temperatura alta e alta umidade também. Então, fazer renovação de ar nesses locais é algo desafiador. Existem estratégias para tentar contornar essa situação, por exemplo, o uso de recuperadores de energia por ventilação. Então, você, em torno de 70% da carga relativa ao tratamento do ar externo, ela já poderia ser reduzida, né, logo de partida, utilizando esse tipo de elemento. Sim. O conceito de carga térmica ele é interessante porque ele se aproxima de alguma forma com o conceito de carga elétrica. Então, digamos que eu tenho na minha casa uma série de equipamentos eletrônicos, cada elemento vai puxar um pouco de energia lá da minha rede, né, lá do meu quadro de comando. Então, a carga térmica para o sistema de ar-condicionado ela é o tanto de calor que você precisa de fato retirar, o quanto de energia você precisa gastar para esfriar aquele ambiente de certa forma. E existem vários elementos que compõem a carga térmica, como você tem uma fachada envidraçada, você tem equipamentos, você tem pessoas e você tem renovação de ar externo. Você tem uma noção, você consegue dizer para a gente em números qual que costuma ser a porcentagem da importância do ar externo nessa carga térmica, nessa quantidade de energia que eu preciso gastar para esfriar o ambiente? Veja, não existe número mágico com relação a isso, né? Você precisa entender se aquele ambiente é densamente ocupado, se você tem uma necessidade normativa de uma renovação de ar maior do que outro ambiente. Então, em média, a gente pode pensar num número, se a gente for
pensar só num número referencial, acho que 30% é um número que a gente pode considerar aí como factível. Próximo de um terço. Aproximadamente isso aí. Aproximadamente um terço. Só que, assim, existem outras fontes de carga térmica, como eu comentei, insolação, pessoas, né? Sem dúvida. Em geral, você comentou que pode ser utilizado recuperadores de calor, né? Recuperadores de energia para o ambiente interno, né? Então, o recuperador de calor, ele basicamente pega esse ar resfriado que está dentro do ambiente, que já tenderia a sair, uma vez que você está pegando o ar de fora, está colocando o ar dentro, e esse ar de dentro ele tende a sair, né? Ele tende a ser empurrado para fora. Então, o recuperador de energia ele faz uma troca de energia desses dois ares, né? Você tem um ar pré-resfriado e um ar quente e a gente consegue reduzir a temperatura. Basicamente essa é a ideia. E você comentou em 70%. Esse é o número que dá para chegar com relação a recuperadores de calor. Eu acho que é um aspecto que vale a pena falar, e aí fez parte da sua pergunta, mas eu acho que eu não respondi integralmente, que são essas outras porções, né? Sim. Falou, por exemplo, de uma carga da área envidraçada, das paredes, enfim. A Interplan entende que essencialmente se deve tratar a carga do envelope do edifício. Então, para que a gente pense qual é a solução que vai ser dada para debelar a determinada carga térmica de um edifício, primeiro você tem que reduzir ao máximo essa necessidade. Ou seja, reduzir antes de pensar qual é a solução que eu vou empregar para debelar a carga térmica restante. Tá? Então, empregar vidros de baixa emissividade, fachadas isoladas, sombreamentos, quando possível. Enfim, adotar estratégias para redução da carga térmica antes de enfrentarmos o desafio de projeto de encontrar a solução ideal para aquela situação. Isso é interessante. Ao invés de tentar resolver um problema, primeiro a gente tem que tentar não ter o problema, né? Exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, que não existe geração de energia sem impacto ambiental, você pode ter diversos patamares de impacto, mas não existe geração sem impacto. Então, a melhor forma de eu não impactar a geração na geração de energia é evitar o consumo daquela carga. Sim. Tá? É a eficiência energética, aqueles conceitos que inicialmente já se foi colocado que é foco do trabalho da Interplan desde sempre. Eu acho que esse próximo ponto ele também acaba sendo uma pergunta um pouco que varia muito de projeto para projeto, de zona para zona, mas como a gente está comentando, existem várias fontes de consumo de energia. Em geral, qual delas é mais fácil de resolver com investimento? É mais fácil a gente diminuir a carga térmica por insolação, ou é mais fácil a gente tentar reduzir a carga térmica de ar externo? Algumas coisas dependem de arquitetura, outras coisas dependem de equipamentos. Assim, qual que costuma ser o maior problema do consumo de energia num prédio que deve ser utilizado? Eu entendo que abordar a redução de consumo de edifício é uma tarefa multidisciplinar. Tá? Então, agir com a arquitetura para encontrar a melhor solução para o prédio em termos de envelope, utilizar materiais que favoreçam essa minimização da carga térmica, adotar estratégias de localização do prédio para a região que está sendo implantado, a orientação ao sol também, magnética. Né? Então, quando você tem um prédio implantado, você reduz bastante as possibilidades de interação para que essa redução ocorra. Então, desde o nascedouro, se você tem um projeto que ele é feito de forma multidisciplinar, você vai favorecer essa redução, que ela é importantíssima, né, para desenvolvimento do projeto e das soluções que virão. Exato. Assim, eu quis levantar esse ponto porque a gente atende vários clientes, né, do Brasil inteiro, a gente sempre apresenta muitos conteúdos, a gente sempre fala, olha, você tem que ter renovação de ar. Você não pode ter um ambiente completamente fechado, que fica recirculando o ar interno, porque você pode gerar excesso de gás carbônico, excesso de contaminantes e tudo mais. E o pessoal sempre pergunta, ô Carlos, mas eu não vou prejudicar meu ar-condicionado? Porque eu estou trazendo o ar de fora e estou jogando o ar quente, né?
e você vai, né? Como você falou, existem estratégias para reduzir isso, mas a gente precisa gastar essa energia para garantir a qualidade da vida das pessoas, né? E além de pensar somente que a renovação de ar vai aumentar esse consumo de energia, a gente tem que pensar em como reduzir outras fontes de consumo para meio que compatibilizar uma coisa com a outra, né? Veja, eu acho que até que ficou incompleta a minha última resposta, porque não há como a gente reduzir, existem elementos que definem determinada aplicação e que eu não posso reduzir a renovação de ar para atender um critério de redução de consumo. Aquilo ali é algo mandatório e que eu tenho que cumprir. Sim. Eu tenho que cumprir da melhor forma possível, tá? Da forma mais econômica e da forma mais eficiente. Afinal, todo mundo tem que respirar, né? Tem que respirar com qualidade. Né? Com qualidade e com salubridade. Sim. Entendeu? Exato. Uma última coisa nesse sentido com relação ao consumo de energia como a gente falou, existem algumas estratégias, e uma muito conhecida, principalmente fora do Brasil, é a sigla DCV, que em português é chamado de controle de vazão por demanda. O que é esse DCV? Como que você vê isso? Você utiliza nos seus projetos? Dá uma contextualização pra gente, por favor. Pois é exatamente sobre isso que a gente estava falando antes. A gente precisa prover aquela situação, porém, da forma mais... uma estratégia que impacte menor forma possível o consumo de energia. Então, se você imaginar um shopping no sábado à tarde, imaginar um shopping na segunda-feira de manhã, se eu não entender que são estratégias diferentes, eu vou ter que me balizar pela pior situação, a de ocupação plena. Ou, numa situação que não seria ocupação plena, eu não estaria atendendo, quando isso ocorresse, a renovação de ar necessária. Então, o que é que se faz? Se coloca uma estratégia de medição no índice de CO2 interno, e aí se verifica qual é a necessidade de renovação que se tem naquele instante. Isso, de uma forma mais abrangente, a gente chegou a fazer projetos onde a gente tinha zonas distintas. Foi um projeto de um aeroporto, onde eu tinha um sistema de renovação do ar com um sistema VAV por zonas e com sensores de CO2 em cada zona. Então, aquela renovação de ar, por exemplo, no aeroporto, você pode ter uma área onde você tenha um determinado embarque, que eu tenho uma população mais concentrada naquele local, e o ar exterior busca esses locais de maior concentração. E o sistema de VAV fecha os locais onde você não tem essa necessidade. Ou seja, eu tenho um sistema que busca as concentrações de população dentro do aeroporto e consigo fazer uma renovação de ar realmente nos espaços que são necessários. Então, você medir a concentração de CO2, que é um gás que é emitido pelas pessoas, é uma forma de rastrear a quantidade de pessoas, né? Sem dúvida. É um marcador, e a última norma, né, a norma que foi revisada recentemente, que trata desse tema, ela estabelece agora limites, né? Então, eu tenho um valor 700 ppm acima da condição do ar externo, né? Antes não havia essa condição, era simplesmente 1000 ppm no ambiente ocupado, independentemente da contaminação que você encontrasse no exterior. Exato. Esse é um ponto importante, né? Que o CO2 ele é um marcador, né? Literalmente. O CO2 ele não é um gás necessariamente tóxico, somente em concentrações absurdamente grandes. E o nosso corpo está acostumado com o CO2, né? Sai toda hora gás carbônico do nosso sangue e do nosso pulmão. Então, existe um limite, né, que se falava até recentemente, que a concentração máxima em ppm, né, em partícula por milhão de CO2, seria 1000. E justamente depois dessa última revisão da 16401, existe essa diferença, né, de que não é mais 1000 necessariamente aqui dentro, né? É o valor que está lá fora mais uma certa distância, né? A gente quer manter um diferencial, justamente porque 1000 na Marginal Pinheiros em São Paulo pode ser pouco, e 1000 aqui em Araquari, no ambiente de fazendas, pode ser muito, né? Porque pode existir essa diferença de concentração. Isso é muito interessante. O corpo humano é como uma máquina, né? Então, o fato de você ter uma concentração, por exemplo, acima de 1000,
não quer dizer que você vai ter problemas imediatos com relação àquilo. Mas a sua condição cognitiva ela vai decair. Então, se você, por exemplo, a gente está falando de um escritório e eu tenho uma condição dessa acontecendo, a produtividade daquele trabalhador que está submetido a essa condição, ele vai produzir menos ou com a qualidade menor. Sim. Entendeu? É basicamente quando você está acordado e o gás carbônico está elevado, você tende a ficar com sono. Você tem vontade de dormir. Mas você já leu alguma coisa sobre qual que é o efeito do gás carbônico elevado quando você está dormindo? É curioso. Quando você está dormindo, você tende a não chegar no sono mais profundo. Porque olha que interessante, quando a concentração de gás carbônico está alta, o nosso cérebro ele entende que você precisa respirar mais para entrar oxigênio e você diminuir essa concentração de gás carbônico. Então o nosso coração ele tende a palpitar mais rápido, aumenta a pressão arterial e você imagina você dormir com o coração palpitando. Não faz sentido. Então, quanto maior a concentração de gás carbônico ao longo da noite, mais você tende a acordar durante a noite, você tende a não chegar no sono mais profundo e você acorda cansado. Pois é, esse eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu sempre estudei os efeitos do déficit cognitivo, mas olha aí, mais um ponto aí de atenção para o que é que esse índice de CO2 elevado pode Sim. provocar. E aí você vai contratar, você vai se hospedar num hotel, você olha se a cama é boa, você olha se o chuveiro é aquecido, né? Você olha se a vista da janela é boa, mas será se a gente olha se tem renovação de ar nesse hotel? Será se a gente está preocupado com isso? Geralmente não. Seguindo aqui a nossa pauta, né, o nosso roteiro, eu queria falar um pouco mais sobre energia, agora um pouco mais sobre meio ambiente, tá? O senhor Chico Dantas, o senhor seu pai, do qual eu sou fã mais uma vez, ele tem uma frase que ele colocou uma vez no final de uma apresentação que me marcou muito. A frase dele é a seguinte: olha, os meus projetos, eles seguem uma ordem de prioridades. Qualquer projeto que eu faço, eu sempre penso primeiro no meio ambiente, depois eu penso no usuário e depois eu penso no cliente, quem contrata o projeto, né? Então, primeiro eu interpreto isso, né? Você pode me confirmar que ele está preocupado com o impacto ambiental, depois se a pessoa que vai utilizar o espaço vai ser se ela vai ser atendida, e depois ele pensa em quem paga a conta de fato, né? Se aquilo vai ser ou não financeiramente o mais barato possível. Você podia comentar um pouco sobre essa filosofia de vocês, do Chico, da Interplan? Veja, quando ele fala do meio ambiente, ele está pensando nesse usuário numa segunda instância, né? Ele pensa, por exemplo, nas netas, pensa no meio social, pensa na sociedade em si, porque ele entende que os fins não justificam os meios. Então, existe dentro da empresa uma cultura de se fazer sempre, se atingir o objetivo fim de qualquer empreendimento. Não se faz um prédio para uma instalação de ar-condicionado. Se faz um prédio para que as pessoas ocupem. E as pessoas precisam ocupar esses prédios da forma mais saudável possível. Então, quando ele fala nesse sentido de que em última instância seria o cliente, ele está colocando que você não pode sacrificar uma qualidade, uma instalação, requisitos mínimos de ocupação, porque aquilo ali custa caro. Então, obviamente, não se inviabiliza uma instalação, não se inviabiliza uma solução para se colocar algo que seja inatingível. Se atinge, né, se encontra uma curva entre o possível e o que atende aos requisitos de quem está ocupando. Tá? Então, eu acho que seria essa avaliação do que ele quis dizer. Isso é muito interessante. E no final das contas, né, como você comentou, ele põe o meio ambiente ainda em primeiro lugar, né? Então, assim, são soluções que elas têm que ser
com fontes renováveis, que elas têm que ter um impacto ambiental muito pequeno, que a qualidade da energia, esse é um tópico, né? Qualidade da energia. Existe energia boa, existe energia ruim, do que se trata? Qualidade da energia é um tópico extremamente interessante porque na medida que você não utiliza a qualidade de energia, ela não conversa com a fonte que está exigindo, você pode ter uma qualidade de energia, por exemplo, a eletricidade, a iluminação, a energia elétrica, ela tem uma qualidade 1. Por quê? Eu posso produzir aqui, mandar para o Macapá, posso mandar para qualquer local aqui dentro do Brasil e essa energia é possível de se transferir. Mas às vezes eu preciso energia elétrica, o emprego da energia elétrica é aquecer, por exemplo, num chuveiro elétrico. Algo que seria possível fazer é uma energia térmica. Então, imagine o seguinte, tem um dos slides das apresentações do Dr. Francisco, que eu garanto que você já viu várias, mostra uma bateria aquecendo um recipiente com água. Essa bateria, ela tem a qualidade 1, a energia elétrica. E quando ele aquece a água a 60 graus, essa qualidade de energia passa a ser 0,06. Então, se degradou a energia várias e várias vezes para se chegar a essa condição 0,06. Se você for fazer o caminho de volta, você não chegará nunca à qualidade 1. Novamente. Então, essa degradação é que, na medida que eu tenha uma fonte de energia que converse com o consumo que eu preciso, essa é a forma correta de se tratar algum problema que se vai encontrar em projetos por aí. Então, se eu tenho necessidade de aquecer água, use um tipo de solução que não degrade a energia para que se obtenha, ou se degrade de forma minimamente de forma mínima, isso aí. Esse conceito é muito interessante e eu devo confessar que a gente escuta muito pouco isso. Essa ideia de qualidade de energia, da tal da exergia, né, que é um tópico bem específico lá da termodinâmica, mas é muito interessante saber que vocês trabalham com isso também. E dentro dessa ideia de qualidade de energia, a gente também entra com outro tópico, não sei se recente, mas recentemente muito falado, que é o tópico da descarbonização. O que você entende sobre essa emissão de carbono para a atmosfera, essa ideia de carbono incorporado numa edificação, de carbono incorporado no sistema de ar-condicionado? Como que você poderia conceituar essa ideia de carbono e sistemas? Como eu disse, não existe geração sem que haja degradação do meio ambiente. Né? Então, o fato de reduzir essa pegada de carbono para uma aplicação qualquer, um projeto, uma instalação, se a gente começar com aqueles conceitos iniciais de reduzir antes de gerar, eu já estou, né, criando uma redução dessa pegada muito importante. Né? Então, se eu consigo reduzir, ter uma eficiência energética que reduza 40% no consumo de energia, eu estou, da minha parte, dando a minha contribuição para que essa pegada de carbono seja reduzida. Sim. E aí, compondo essa outra parte da conta que precisa ser reduzida, a indústria pode, da sua forma, aplicar eficiência para que isso ocorra, a redução com relação aos gases de refrigerante, enfim, cada um dando a sua parte da contribuição, essa redução necessária, ela será atingida. Sim. Queria só complementar, assim, né, porque usualmente quando a gente fala de emissão de carbono para a atmosfera, as pessoas elas pensam que é o carro que está ligado com o motor queimando um combustível fóssil, que essa queima vai gerar CO e CO2 para a atmosfera, né? Mas é interessante que, na verdade, praticamente tudo que a gente faz na vida tem uma emissão de carbono indireta, né? Eu costumo dizer que as nossas decisões geram carbono para a atmosfera embutido. Porque, por exemplo, aqui a gente tem um copo da Sigflux. Esse copo, para ele chegar aqui em cima dessa mesa, ele precisou ser
construído, então precisou de uma injeção plástica para isso acontecer. Para essa injeção plástica acontecer, teve que ter energia elétrica, teve que ter uma fábrica, teve que ter uma máquina. Essa máquina passou por um processo. Então, simplesmente para as coisas existirem, eu preciso gastar energia, né? Eu preciso consumir matéria-prima. Então, esse copo ele tem uma quantidade de carbono incorporado, né? Para ele estar aqui nesse momento. Para ele chegar aqui, ele precisou ser transportado por um carro, por um caminhão. Esse caminhão consumiu energia, emitiu carbono para a atmosfera. Então, essa ideia de carbono incorporado numa edificação é uma ideia que em alguns lugares tem sido analisado, né? Então, você tem um prédio que ele custou R$ 1 bilhão e ele emitiu não sei quantas toneladas de carbono para a atmosfera, né? Mas não somente o transporte, mas toda a ideia de você construir, de reformar e tudo mais. Você já viu em alguma desses projetos essa análise de carbono? Eu não vou tomar essa decisão porque isso emite mais carbono para a atmosfera? Veja, as fontes de estudo que a gente utiliza lá no escritório, a gente estuda bastante sobre projetos com essa pegada de redução do carbono. Por exemplo, até elementos construtivos. O próprio cimento é carbono puro. Sim. Né? Então, estratégias de alteração de estruturas, por exemplo, estruturas em madeira, isso está sendo utilizado muito recentemente nas edificações para que se tenha esse carbono incorporado reduzido. E outras estratégias. De fato, né, no Brasil, a gente não vê esse movimento ainda de uma forma comum. Tá? Mas é algo que a gente não há dúvida que a gente está se aproximando dessa etapa de que as decisões sejam tomadas considerando também o custo ambiental. Tá? Esse custo ele existe e ele precisa ser considerado e muitas vezes ele não entra na conta de forma direta. Sim, e até uma tendência que a gente, visitando feiras, visitando palestras, a gente vê isso às vezes, né? É como se o ápice, né, o auge, seria... A gente tem um catálogo de ventilador. Então lá tem o tamanho, o peso, a vazão, a pressão, o nível de ruído, mas sugere-se que tenha também lá o quanto de carbono incorporado ele tem envolvido, né? E aí, além de tudo isso, de todas essas propriedades mecânicas, né, o usuário, né, o projetista, ele poderia, eu vou optar esse porque ele tem menos carbono incorporado, né? Porque ele foi feito por um processo que gera menos carbono para a atmosfera. Pois é, a própria certificação LEED, em determinada instância, fala, por exemplo, a distância que aquele determinado material que vai ser utilizado percorreu com o uso de transporte, entendeu? Sim. Então, realmente, esse conceito ele precisa estar muito próximo para que, pelo menos, haja o conhecimento de quem está adquirindo e poder levar aquela consideração dentro da decisão de compra. Sim, e você tocou num tópico interessante que é justamente essa questão das obras LEED, né? Para quem não sabe, a obra LEED, a LEED ela é uma certificação de uma instituição, né, chamada GBC, o Green Building Council, e eles têm uma série de parâmetros, né, de energia, de qualidade do ambiente. Você pode comentar um pouco mais sobre como que o LEED interfere, o que ele traz, o que uma obra LEED tem de preocupação com relação ao ar-condicionado que uma obra convencional não tem? São muitos aspectos. A certificação LEED ela é bem abrangente e toca em certos pontos, assim, por exemplo, às vezes você precisa adotar uma característica de renovação de ar diferenciada. Você precisa considerar controle de temperatura individualizado em ambientes. Então, assim, é bastante abrangente e tem tópicos que a filtração com a qualidade superior. Então, o monitoramento disso tudo com sensores, né? É verdade. Então, o próprio fato de se garantir que equipamentos que não estejam sendo utilizados sejam desligados, se utilize ventilação com a variação de vazão. Então, tem uma série de elementos aí que o LEED considera, focando nessa qualidade de instalação e eficientização energética. E uma coisa que é interessante, assim, que eu não sei a que nível isso é compartilhado ou
ou de alguma forma isso é internalizado pelas pessoas, pelos usuários, né? Será que os usuários de obras LEED, de prédios LEED, eles sabem disso, né? Eles sabem que que eles estão num prédio que possui uma certificação energética, que todo o conceito que os trouxe até ali tem essa proposta, e que eles precisam utilizar o prédio da forma correta para consumir menos energia. Você sabe se normalmente existe essa interpretação dos usuários finais? Olha, eu acho que é muito particular. Eu entendo que quem certifica uma edificação tem também o interesse de divulgar aquilo e fazer a divulgação interna dessas características deveria, se não existe, deveria ser um elemento importante. Uhum. Eu queria destacar aí recentes a própria evolução de alguns conceitos de conforto do usuário. Então a gente tem visto aí edificações com a certificação WELL. Sim. Tá? Então eu vejo com bons olhos essa certificação porque tem um foco muito grande no conforto, no bem-estar de quem está ocupando o prédio. Uhum. Tá? E quando a gente evolui esse conceito, por exemplo, um escritório, está intimamente ligada à produtividade, o bem-estar de quem está ocupando aquele prédio. Sim. Então, quando a gente pensa que o custo no ciclo de vida útil de uma edificação, quando ela está ocupada, 90% mais ou menos 90% é salário. E se aquela pessoa não está, por exemplo, se a gente for só para a parte da temperatura, se ela está num ambiente que ela está 2 graus acima ou abaixo do que ela gostaria, a queda de produtividade, aí vários estudos da ASHRAE apontam isso, que é de 10 a 12%. Então, veja como também no bolso isso é impactante. Isso é muito importante, essa análise que você trouxe. Eu até queria expandir um pouco ela, porque usualmente o que se pensa no momento de decidir o que vai comprar é quanto custa, né? Às vezes, quanto vai custar para manter aquele sistema, né? Se é um carro mais caro, a manutenção tende a ser mais cara, né? Um ar-condicionado mais delicado tende a ter uma manutenção mais difícil de ser feita, mão de obra e tudo mais. Mas normalmente não entra na conta justamente o tanto que as pessoas vão produzir definitivamente tendo um ambiente de qualidade, né? Então você trouxe um dado importante. Se a temperatura está 2 graus acima ou abaixo do que a pessoa gostaria, ela tem a sua produtividade reduzida, né? Pois é, e imagina que dentro dessa conta, no ciclo de vida útil, a energia elétrica deve ser em torno de 2%. Então, a economia que se teria com alguma estratégia que reduzisse, vamos dizer que esses 2 graus acontecessem por alguma estratégia de redução de energia. Tá? Então, estaria se reduzindo, nunca iria se conseguir reduzir 50%, mas se reduzisse 50%, seria economizar 1. Estaria perdendo 10, 9 ou 10. 10%, 90%, mais ou menos 9%. Sim. Entendeu? Então é aquela coisa, né? Pro dono da empresa, pro setor financeiro da empresa, ele tem que pagar a conta todo mês, né? E aí ele paga a conta de água, a conta de luz, a folha salarial, né? Os encargos. E justamente esse impacto da folha salarial, ele é realmente, como você está comentando, infinitamente maior do que a conta de energia, né? Se essa análise fosse feita por esse prisma, eu tenho certeza que as decisões seriam diferentes em relação a não se obter as qualidades necessárias para o ambiente ocupado. E com relação não somente ao ar, né, mas acho que tudo o que envolve o conforto ambiental, desde a cadeira que você senta, a mobília que você utiliza, a iluminação que você tem, né? Pois a certificação WELL entra na ergonomia, entra na acústica, sabe? Então, tudo isso precisa ser analisado de uma forma abrangente. Sim, eu queria agradecer muito a sua presença, Francisco Dantas Filho. É uma honra estar aqui com você aqui na SICFlux. Que bom que você pôde vir acompanhar a nossa fábrica. Nós estivemos ontem e hoje, 2 dias aí de imersão. Queria finalizar e perguntar aí o que você achou da nossa fábrica, se você gostou, há quanto tempo você conhece a SICFlux, o que você esperava da SICFlux quando você estava no avião vindo para cá e como que você sai agora dessa visita. Gostaria de agradecer primeiro a SICFlux pelo convite de participar desse podcast.
queria dizer que eu tive uma surpresa muito grande ao conhecer a fábrica e não esperava tanto pelo conhecimento anterior da Sigflux. A gente vê uma evolução imensa e de forma exponencial, porque eu conheci desde a época que fabricava apenas exaustores de banheiro. Sim. E hoje a gente vê uma linha de produção que tem elementos de pesados, ventiladores de grande porte, recuperadores de energia, enfim, uma linha de equipamentos completa e feito com a qualidade, um compromisso de qualidade e de produção fabril, enfim, fiquei muito satisfeito com o que vi. Usualmente o nome Sigflux ele é associado, como você falou, a exaustores de banheiro, né? Os redondinhos ali que ficam no teto. Mas de fato hoje a gente tem, hoje se limita a uma parcela pequena até de certa forma da nossa área fabril e do que a gente de fato produz para o Brasil e para o mundo, né? Então a gente fica muito feliz, é uma honra muito grande receber a Interplan aqui na Sigflux. Como eu falei, eu sou um fã pessoal de carteirinha do que vocês fazem, do que seu pai faz aí já há muitos anos. Mande nossos abraços aí para o seu pai e para sua família e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, vou transmitir a ele os seus elogios e a sua admiração, e vamos esperar outras oportunidades aí de interação, e agradeço novamente pelo convite aqui de participar do podcast. Muito obrigado, Francisco. Eu encerro também então esse episódio do Sigflow. É um prazer estar com vocês e até a próxima. Sigflow, ventilando ideias.